Olá, somos o Grupo Cortes JR e hoje apresentaremos mais sobre a TechCo. Fundada em 2015 por Pedro e Matheus, ex-funcionários da Google, tem o foco em transformação digital. Através de lideranças experientes e da criação de uma training company, tem apresentado resultados crescentes de qualidade e agora pretendem passar por uma expansão mundial, necessitando de um aporte financeiro. Começaremos entendendo o setor. Uma pesquisa da Samba Digital aponta que quase 90% das empresas brasileiras planejam alocar até 50% de seu faturamento em transformação digital. Isso ainda é confirmado pelo estudo da McKinsey, que aponta o potencial de digitalização dos setores e é evidenciado pelo crescimento do número de fintechs e do e-commerce no Brasil. Mas o que de fato é a transformação digital? Uma pesquisa da IBM aponta uma crescente importância de fatores tecnológicos dentro das empresas. Um estudo da McKinsey desenvolve esses fatores tecnológicos em 4 frentes para trabalho em transformação digital. Quando estudado esse setor no Brasil, entende-se que uma das principais barreiras para a tecnologia no Brasil é a falta de capital humano. Sendo assim, uma empresa como a TechCo, de consultoria para a transformação digital, mostra-se altamente importante. A localização estratégica da TechCo mostra, então, como um de seus maiores diferenciais. A composição da receita no ano de 2020 aponta o Sudeste como a maior fonte. Sendo assim, a localização no estado de São Paulo mostra-se extremamente relevante. Porém, a estratégia de Pedro e Matheus focou em colocar a sede da TechCo no interior de São Paulo. Isso porque, não se localizando na capital, existe uma possibilidade de cortes de gastos e, mais especificamente, colocando a sede da TechCo em Bauru, a presença de universidades facilita a atuação da empresa como uma training company, o que é um de seus maiores diferenciais e ataca principalmente uma das principais barreiras da tecnologia no Brasil. Observando o balanço patrimonial, podemos ver uma grande disparidade entre o passivo e o patrimônio líquido, sendo o passivo 8 vezes maior que o PL. Entrando mais a fundo, vemos que o maior componente do passivo são as obrigações sociais. Isso é condizente com a operação da TechCo, pois, como visto, essa é baseada majoritariamente em pessoas e contratações. Podemos ver também que, mesmo essas obrigações têm um histórico de crescimento expressivo, seu lucro acumulado cresceu mais ainda, garantindo o potencial de crescimento e expansão da empresa. Analisando agora as projeções futuras de rendimento da empresa, vemos um grande crescimento das receitas devido ao seu foco de captar novos clientes de grande e médio porte e reduzir os seus clientes pequenos. Deve-se também levar em conta o período de ramp-up nesses 2 primeiros anos de projeção, que assim acabou elevando seu ticket médio. Esse ramp-up significa um período inicial de aumento de serviço gradual até a estabilização no mercado. Todos os valores de projeção foram ajustados em relação ao IPCA, que foi premissado de 3,5%. Observando agora os custos, vemos que os insumos que compõem este fator são unicamente os salários de funcionários para que a operação seja garantida. Mesmo que com um crescimento de custos de 3 vezes durante os anos projetados, este acaba sendo bem inferior ao crescimento da receita. Como vocês podem ver, esse gráfico comparativo da receita com EBITDA mostra expressivamente o valor monetário após o desconto desses custos, com o valor de EBITDA de aproximadamente 53 milhões em 2025. A aquisição esperada trará insumos para realizar a expansão da TechCo no mercado. Considerando que a estrutura de ramp-up é o investimento necessário para a expansão e estabelecimento da empresa, buscamos aporte de capital de por volta de 20 milhões para garantir o investimento necessário para essa estrutura de ramp-up. Observando o fluxo de caixa da TechCo até 2025, seguindo algumas premissas que falaria a seguir, percebemos que apenas em 2019 a companhia apresentou um número negativo e que o restante dos anos apresentarão uma grande tendência de crescimento da companhia. Para projetarmos o valor da companhia, precisamos calcular primeiro o nosso custo de capital próprio. Levamos em consideração uma taxa livre de risco de 2%, correspondente à taxa de título de tesouro dos Estados Unidos em 30 anos, um risco país de 3,5%, segundo dados do governo brasileiro, e um risco de mercado de 9,08%, vendo um possível retorno das empresas em mercado até 2025. Além de considerarmos a inflação brasileira e americana nos nossos cálculos, utilizamos os betas desalavancados de possíveis concorrentes da TechCo para calcularmos um beta médio e prosseguirmos com a projeção. Por fim, como a nossa empresa não possui dívidas e empréstimos, a companhia não possuirá custo de dívida, sendo o ROC, então, igual ao custo de capital próprio e igual a 15,17%. Observando o ROE e o ROIC da TechCo, percebemos um movimento de convergência nos próximos anos. Como a baixa investimentos imobilizados e capital de giro líquido, o alto valor do ROIC é condizente com o modelo de negócio da empresa e demonstra uma rentabilidade mais atrativa tanto para o acionista quanto para o credor da companhia. Vale destacar que o ROE é de 89,14% em 2025, continua sendo um valor bem positivo para a companhia. Com um ROC de 15,17%, um ROIC e ROE atrativos, chegamos a uma taxa de crescimento de 8,06% para calcularmos o valor da companhia. Assim, o seu equity value é de aproximadamente R$200 milhões e um múltiplo de equity value sobre EBITDA de 3,61 vezes. Esse valor é maior do que o múltiplo de 10 vezes de seu maior concorrente.
Para sermos mais realistas em relação aos possíveis cenários até 2025, realizamos uma tabela de sensibilidade para o WOC e a taxa de crescimento. Vemos em um cenário otimista o múltiplo de 18,75 vezes factível, assim como o valor de 10,72 vezes para o cenário pessimista. Com isso, destacamos que mesmo em um cenário pessimista, a companhia apresenta bom potencial de crescimento. Por fim, para consolidarmos nossa visão positiva a respeito da TechCo, vemos alguns pontos principais, sendo eles: boas expectativas para o setor nos próximos anos, a TechCo, sendo uma trading company, resolve o principal problema do setor, que seria a falta de mão de obra capacitada, a empresa possui uma localização estratégica visando baixos custos operacionais, a expansão internacional se torna um investimento de grande retorno e a TechCo apresenta uma posição de crescimento atrativa, mesmo em um cenário pessimista. Muito obrigado, estamos à disposição e esperamos pela negociação.